Fala pessoal, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui novamente no English Hack. Aqui é o nosso espaço, o nosso laboratório. Você sabe que aqui esse espaço é dedicado a descomplicar o inglês e transformar o aprendizado desse idioma em algo que realmente funciona na sua rotina, na sua vida corrida. Você ainda não me conhece? Aqui é Max Prado. Você já tentou de tudo para aprender inglês, cursinhos, aplicativos, livros, acabou sempre parando no meio do caminho, sentindo aquela frustração bem conhecida de todos nós, é claro. Então você chegou no lugar certo. English Hack é exatamente sobre isso. Nós vamos encontrar atalhos, estratégias inteligentes e, acima de tudo, humanas. Claro que a gente é humano, a gente não é inteligência artificial. Você não está falando com uma IA, tá? Para você finalmente destravar o inglês sem precisar virar sua vida de cabeça para baixo. Como assim? Porque hoje o nosso papo é sobre um dos maiores problemas que assombram quem estuda inglês, a rotina, ou melhor, a falta de uma rotina, né? Como assim? Exato. Então, se você quer descobrir como finalmente você vai criar um plano de estudos, você não só começa, mas consegue manter semana após semana, mês após mês, então fica comigo até o final desse vídeo. Vou entregar para você um método simples, quase que ridiculamente fácil de aplicar, baseado em micro hábitos que vai colocar você no caminho da constância, sem que você sinta o peso do mundo nas suas costas. Isso, exatamente. Então chega de promessa de ano novo, hein? Daquelas que morrem em fevereiro. A gente vai construir hoje algo sólido, algo profundo juntos. Novamente, para quem está chegando agora, eu sou o Max Prado, eu sou especialista em aprendizagem acelerada na língua inglesa e, mais do que isso, eu sou apaixonado por entender as barreiras que nós brasileiros enfrentamos quando a gente aprende inglês. A minha missão aqui no English Hack é fornecer para você as ferramentas e a confiança para você superar essas barreiras, usando estratégias que respeitam o seu tempo, a sua energia. Tá? O tema do episódio de hoje é exatamente esse. Então, como criar uma rotina de estudos em inglês que você realmente consegue manter. Preparado então para hackear a procrastinação e dar boas-vindas à constância? Então bora lá. Muito bem, vamos direto ao ponto então. O que significa na prática rotina de estudos sustentável? Pensa comigo, a gente não está falando daquela rotina militar, rígida, que obriga você a estudar horas a fio, mesmo quando você está exausto, mesmo quando você está sem tempo. Isso não é sustentável. Para a maioria das pessoas, pelo menos, não é. Uma rotina sustentável, do jeito English Hack, é um sistema simples, flexível, leve, que se encaixa quase que imperceptivelmente no seu dia a dia. Tá? É como encontrar aquele espacinho na sua agenda, talvez 10 ou 15 minutos que você dedica ao inglês, mas de forma consistente. A palavra-chave aqui é constância, não é intensidade. Tá? É muito melhor você estudar 15 minutos todos os dias do que tentar compensar tudo em 3 horas no sábado, depois passar a semana inteira sem ter contato com o idioma. É sobre construir um hábito, algo que se torna tão natural quanto escovar os seus dentes, por exemplo, ou tomar seu café. Agora, o que é essa abordagem? Ela não é. Não é sobre criar um cronograma complexo, cheio de matérias diferentes para cada dia, que mais parece um plano de batalha do que um plano de estudos. Não é sobre se sentir culpado se um dia você não conseguiu render aquilo que você esperava render. E principalmente não é sobre aquela mentalidade de tudo ou nada. Ou eu estudo 2 horas por dia ou eu nem começo. Não existe isso, tá? Essa mentalidade é a receita perfeita para o fracasso, para o desastre, para a frustração e para o abandono. O que a gente vai construir aqui é baseado em micro hábitos. Ações pequenas, fáceis de executar, que você repete com frequência até elas se tornarem automáticas. A filosofia do um pouquinho todo dia. Doses homeopáticas, já ouviu falar? Que no longo prazo vão gerar resultados exorbitantes, destruidores. Muito bom. Quer saber como implementar isso na sua vida real? Então vem comigo. Então por que eu resolvi dedicar um episódio inteiro a falar sobre rotina, falar sobre hábitos? Porque entender e aplicar isso, sem exagero, tá? É a chave mestra que pode destravar o seu progresso de uma vez por todas. É a oportunidade de sair daquele ciclo vicioso de comece e para, comece e para. Que eu sei que muitos de vocês enfrentam, todo mundo tem problema com procrastinação.
Então vamos olhar para a ciência por trás dessa estratégia, tá? Porque aqui a gente não trabalha com achismo, não. Então a University College London realizou um estudo publicado no European Journal of Social Psychology, que é o diário europeu de psicologia social. Então investigou quanto tempo leva para um comportamento se tornar um hábito automático. Sabe qual que é a média? 66 dias, exatamente. 66 dias. Mas o mais fascinante foi descobrir que hábitos mais simples, que exigem menos esforço inicial, têm uma taxa de sucesso muito maior. Um outro estudo complementar, ele sugere que hábitos criados de forma incremental, ou seja, que você incrementa, começando pequeno e melhorando com o tempo, tem até 80% mais chance de se consolidarem a longo prazo, que é o que a gente quer. Claro, nosso objetivo, né? Então, o que isso mostra pra gente? Que tentar abraçar o mundo de uma vez só, vou estudar 2 horas por dia, vou estudar 3 horas por dia. Estatisticamente, é uma estratégia terrível, tá? Começar pequeno e consistente, 10 minutos por dia, todo dia, aumenta drasticamente a chance de sucesso. É mais fácil estudar 10 minutos todo dia do que estudar 2 horas, né? Isso é matemática. É ciência comportamental a nosso favor. Agora, por que investir o nosso tempo para fazer isso? Em aprender a criar uma rotina de micro-hábitos. Porque é uma forma mais inteligente e é comprovadamente eficiente para garantir que o inglês faça parte da sua vida de forma permanente, não apenas como um projeto passageiro que você abandona logo na primeira oportunidade, na primeira dificuldade. É o caminho para você construir um progresso real, sólido, consistente, né? Sem gerar aquela ansiedade, aquele estresse, aquela culpa. E muitas vezes são os verdadeiros vilões que impedem você de aprender inglês. O benefício disso tudo, consequência direta de manter a constância, é que você vai construir a fluência de forma natural, quase sem perceber o esforço. Não é a fluência que vem de maratonas de estudo, mas do contato diário, da familiaridade crescente com o inglês. Aquele pouquinho que você aprende, revisa todo dia e no longo prazo se acumula de forma impressionante. Chegar naquele ponto em que você entende e fala com mais naturalidade, sem sentir que você está fazendo um esforço sobre-humano. Então é a tranquilidade de saber que você está no caminho certo, que você está avançando um passo de cada vez. Agora a pergunta que não quer calar: se eu ignorar isso? Eu não quero fazer essa sugestão aí. Tá, tudo bem, você não precisa estar aqui nesse vídeo, tá? A verdade é essa. E a resposta é cruel, mas ela é honesta, tá? Você provavelmente vai continuar patinando no mesmo lugar. Provavelmente você vai continuar no lugar que você está agora. Ou se você evoluir, você vai evoluir de forma muito lenta, muito devagarinho. Vai continuar preso no ciclo de empolgação seguida de abandono. Aí compra outro curso, baixa mais aplicativo, se empolga, se motiva, daí derruba de novo. Faz mais uma promessa de ano novo e lá em fevereiro abandona. Aí a sua frustração é ainda maior. Talvez você se torne até mais descrente da sua própria capacidade. Você vai continuar reforçando aquela crença limitante, perigosa, né? Inglês não é para mim. Não levo jeito para isso. Eu estou aqui para te dizer com convicção: inglês é para você sim. Inglês é para quem quiser aprender inglês. Você só precisa do método certo. Só precisa da estratégia correta, eficiente. E essa estratégia começa com a construção de uma rotina inteligente que funcione para você de forma real. Tá pronto para quebrar esse ciclo? Eu sei que mesmo ouvindo tudo isso, algumas dúvidas podem surgir, é normal, né? Talvez você fale assim: Marcos, isso é tudo bonito, tudo lindo, mas realmente eu não tenho tempo. A vida é uma loucura, é uma doideira, eu acredito. Eu não duvido não, cara. Não duvido não, esse é um tipo de objeção que a maioria das pessoas tem. É o tipo de problema que todo mundo que trabalha e paga conta tem. Claro, quem que tem tempo hoje? Tempo é o artigo mais valioso que a gente tem, e pouca gente tem tempo.
tá? Eu acredito em você. Você trabalha, você cuida da sua família, você tem seu emprego, você enfrenta o trânsito, você paga a conta, a vida adulta é uma loucura. A gente sabe, eu sei muito bem como é isso. Só que aqui tá o pulo do gato, né? A gente não tá falando de hábitos gigantes, a gente tá falando de micro hábitos. Olha o nome, micro. Não tô pedindo para você comprar 2 horas do seu tempo todo dia. Na verdade, estou desafiando você a encontrar 10 a 15 minutos por dia. Pensa comigo aqui, quanto tempo você passa no banheiro rolando o feed do Instagram? Ou esperando o seu café ficar pronto? Ou no ônibus voltando para casa? Será que não existem umas janelinhas de tempo que poderiam ser aproveitadas? O segredo aqui não é ter muito tempo, mas usar pequenos blocos de tempo de forma consistente e focada. Se você realmente parar para analisar seu dia com honestidade, vamos ser honesto, né? Aposto que você acha esses 10 minutos. Aposto que você acha mais. A questão não é falta de tempo, às vezes é falta de prioridade, falta de uma estratégia que se encaixe nesses pequenos momentos. Exatamente essa estratégia que a gente vai construir aqui. Ah, Max, mas eu sou muito desorganizado, eu já tentei me organizar, criar uma rotina. Não funciona comigo. Eu começo e paro. Então, bem-vindo ao clube. Tá? Seja bem-vindo ao clube. Muita gente acha que primeiro tem que se tornar uma pessoa super organizada, disciplinada, que daí vai conseguir manter uma rotina. A neurociência e a psicologia comportamental mostram que, na verdade, é bem o contrário que funciona melhor, né? Uma rotina simples e bem estruturada é que ajuda você a desenvolver uma organização e se tornar mais disciplinado e não o contrário. Tá? Pensa na rotina como os trilhos de um trem. Os trilhos, sua rotina, não exigem que o trem seja forte e potente para andar. Simplesmente guiam o trem. O trem, no caso, é você, tá? Na direção certa, com menos esforço. Começar com um micro hábito de 10 minutos é criar um trilho curto e fácil de seguir. Quando você segue esse trilho dia após dia, você começa a construir confiança na sua própria capacidade de manter um compromisso. Isso fortalece você, tá? Isso gera dopamina, é uma satisfação você conseguir realizar pequenos avanços na sua organização, na sua rotina. Isso fortalece você e você vai construindo trilhos um pouquinho mais longos no futuro. Então não vai achando que você vai ser organizado para poder começar. Não adianta, você não vai ser primeiro eu vou me tornar a pessoa mais organizada do mundo, depois eu começo. A gente já sabe quando que esse dia chega. Nunca. O dia perfeito, o momento perfeito, a situação perfeita nunca vão acontecer. A gente é imperfeito, a gente vive uma vida imperfeita. Então, primeiro você começa a rotina, depois você se organiza nela. Ah, então, mas sabe o que acontece, Max? Eu tenho medo de não conseguir fazer isso sozinho. Preciso de alguém me cobrando, preciso de uma turma. Tudo bem, esse medo é legítimo, tá? Não é só você que tem, não. Todo mundo tem. Principalmente se você já teve experiências frustrantes. Só que aqui a gente tem 2 pontos, 2 situações muito importantes. Primeiro, você não está sozinho nessa jornada. O English Hack, a comunidade que a gente está formando aqui, todo mundo está aqui para te apoiar, todo mundo está passando pela mesma jornada, mas tirar dúvida, te dar direcionamento, usa a comunidade para isso. Seção de comentário para isso, tá? Coloca a sua dúvida lá, pede ajuda, outras pessoas vão te ajudar. Eu vou estar aqui para te ajudar, tá bom? Segundo ponto, a beleza dos micro hábitos é que eles não tornam o processo o processo menos intimidador. Porque você não está se propondo a aprender todo o inglês do mundo, tudo que existe num único mês. Você está se propondo a dar um passo pequeno, minúsculo, mas consistente, todos os dias. Isso gera pequenas vitórias diárias, aquelas doses de dopamina que motivam a gente, já falei, né? As pequenas vitórias vão melhorando a sua autoconfiança, vão te deixando mais forte, mais confiante. Tá? Você começa a perceber que sim, você consegue aprender um pouquinho por dia. E essa percepção, ela te gera uma clareza que é algo muito poderoso. E existem inúmeras ferramentas e recursos que podem te auxiliar nesses 10 minutos diários, como a gente vai ver mais adiante, tá? O importante é começar. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Não é assim? Primeiro você começa, depois você aprimora. Então, antes de
da gente mergulhar de cabeça na estratégia correta, a gente vai gastar só um minutinho identificando algumas armadilhas, alguns erros clássicos que sabotam 9 em cada 10 tentativas de criar uma rotina de estudo. Por que isso é importante? Tá? Porque muitas vezes a gente repete esse erro sem perceber. Reconhecer o inimigo é fundamental para vencer o inimigo, não é assim? Muito bem, o erro do começo perfeito e irrealista. Sabe aquela segunda-feira, cheio de gás, você decide, agora vai. Acordar às 5 da manhã, vou estudar 2 horas antes de ir para o trabalho, fazer todos os exercícios do livro, podcast na hora do almoço, assistir uma aula à noite, maravilha. Você monta um cronograma lindo, digno de um monge budista super disciplinado. Ótimo. O que acontece? Na terça-feira você já está quebrado, cansado, a cabeça, sua energia, ó, evaporou. Na quarta, fura um item. Na quinta, bate a culpa. Na sexta, você já chuta o balde. Você já fala, isso não é pra mim. Já vem a desculpinha na orelha, né? Isso não é pra mim. Esse erro, ele nasce de uma boa intenção, né? Uma boa intenção é estudar todo dia, botar pra quebrar. Só que ignora a realidade da vida e até a forma como funciona o nosso próprio cérebro, né? Tentar mudar tudo de uma vez gera um estresse enorme, é um gasto energético, mental, que a gente não está preparado. É uma tarefa fica tão pesada que é quase inevitável você desistir. Segunda armadilha, a motivação diária. Outro erro comum é achar que você precisa sentir vontade de estudar todos os dias para você manter a rotina. Você espera chegar a inspiração. A motivação bater na porta, viu? Max, vamos estudar, é nóis, bora. Só que a motivação, ela é que nem um visitante que chega sem avisar. Ela aparece de vez em quando e não dá para saber quando vem. Então, se você depender da motivação para estudar, você vai estudar quando? De vez em quando, tá? De vez em quando eu estudo e de vez em quando não funciona. Então, a rotina de sucesso ela não é construída assim com base na motivação, mas é sobre disciplina, é sobre hábito, é sobre consistência. A gente usa muito essa palavra aqui porque, lógico, essa palavra é importante, tá? Consistência. É fazer o que precisa ser feito, mesmo naqueles dias em que não bateu vontade de fazer. E a beleza dos micro-hábitos é que eles exigem muito menos motivação para ser executado. É mais fácil você se forçar a fazer uma coisa por 10 minutos do que por 2 horas. É ou não é? Ah, tem uma louça para lavar. A pia tá cheia, leva 2 horas? Não, leva 20 minutos. Então, bora fazer. Ah, você não precisa de motivação. Tem uma necessidade, você sabe que precisa cumprir, você vai e faz. E a terceira armadilha é a falta de clareza e a falta de especificidade. Então muita gente define umas metas assim, vou estudar mais inglês essa semana. Percebe como isso é vago? O que é estudar mais? Entendeu? Você não definiu como, você não definiu quando. Então essa falta de clareza, ela abre espaço para o maior inimigo de quem quer realizar qualquer coisa. Procrastinação. Deixar para amanhã que você deveria estar fazendo hoje. Se você não sabe exatamente o que você vai fazer, quando fazer, por quanto tempo você tem que fazer, a chance de você não fazer nada é enorme. Então a rotina eficaz, ela precisa de gatilhos claros, de ações específicas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Onde que as pessoas mais erram isso? Em todos os lugares, principalmente quando elas tentam implementar aquela resolução de ano novo. Esse ano eu vou aprender inglês. Aí ela fala assim, ela está lá em outubro ainda, ou setembro. Ela fala, não, mas ano que vem eu começo. Aí ela se matricula num curso novo, tudo empolgada, mas nenhuma estratégia realista para encaixar aquilo na sua rotina, na sua vida real. Elas focam na intensidade do começo e esquecem da sustentabilidade do processo. Que esse processo tem que ser sustentável. Esse processo tem que ter uma solidez. Aí, o que acontece? Passa um tempo, a energia acaba e a frustração vem. Então, estabeleça um método fazendo do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Estratégia English Hack para construir uma rotina de estudos à prova de falhas, baseada em ciência comportamental, na realidade da vida corrida. Tá pronto? Bora lá para o passo a passo? Muito bem, você vai ver que é simples, mas é muito poderoso, tá? Então, primeiro,
Passo 1 é a regra de ouro dos micro-hábitos. Comece ridiculamente pequeno. É exatamente isso. Ridiculamente pequeno. Esquece esse negócio de 1, 2 horas por dia. Não tem. Nem 1 hora, nem 1 hora. Meia hora, nem meia hora. Já começar com 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Só isso. Mas, Max, 10 minutos não dá pra nada. Calma, gafanhoto. Calma. O objetivo aqui não é aprender o inglês todo do mundo em 10 minutos. É claro que não. Você vai construir o hábito, lembra? Construir o hábito de sentar e estudar. É vencer a inércia do início. É tornar o hábito de estudar, o ato de estudar uma coisa tão fácil, tão rápida, que você não vai ter desculpa. A desculpinha vai parecer ridícula para você. Então pensa nisso como um aquecimento antes do treino principal. Tem que aquecer, não tem? É essencial. Prepara o terreno. Então escolha uma quantidade de tempo que seja impossível dizer não. 10 minutos? 10 minutos, às vezes tenho certeza que eu vou falar não. Então faz 5 minutos. Nossa, mas é ridículo. É exatamente o que eu estou propondo, tá? Ridiculamente pequeno. Começa aí com 5 minutos todos os dias. Passo 2 é uma coisa que chama ancoragem. É algo muito utilizado na neurolinguística, a PNL, né? Vai conectar o seu estudo a um hábito que você já tem. Vai facilitar ainda mais. Então você vai conectar o seu micro hábito de inglês a uma rotina que você já tem estabelecida. Isso chama ancoragem de hábitos. Então pensa bem, o que é uma coisa que você faz todos os dias? Toma o seu café todo dia? Você escova os seus dentes todo dia? Então pensa bem, ó, logo depois que eu estudar os dentes é difícil, né? Logo depois que eu escovar os dentes, de manhã eu vou estudar inglês por 5 minutos. 5 minutos. Assim que eu terminar o café da tarde, vou fazer o meu micro estudo de 5 minutos. Ou ainda, ó, no ônibus, antes de entrar no Instagram, eu vou ouvir um podcast 5 minutos em inglês. Entendeu? Olha que interessante. 5 minutos. Por que funciona? Porque o hábito antigo ele vai servir como gatilho automático para o novo hábito. Você estabeleceu lá que toda vez, depois que você escovar os dentes, você vai estudar 5 minutos de inglês. Toda vez que você escovar os dentes, logo depois você apoia um hábito no outro. Você não precisa pensar, que hora que eu vou estudar hoje? Você já sabe, porque a rotina antiga já te lembra. Que hora que eu vou estudar hoje? Depois de escovar os dentes. Que hora que eu vou estudar hoje? Depois do meu café. Que hora que eu vou estudar hoje? Antes de abrir o Instagram. Pronto. Então escolha uma âncora que funcione bem para você, tá? Não adianta eu falar o que funciona para mim. Você tem que escolher algo que funciona para você e que seja consistente. Passo 3. Seja específico. Saiba exatamente o que você vai fazer. Esse é o tipo de clareza que é muito poderosa para um hábito, para um micro hábito de estudo. Não basta dizer, vou estudar 5 minutos. Você tem que definir exatamente que atividade você vai fazer. Vou assistir uma cena de 2 minutos de Friends, aplicando as etapas 2 e 3 do método de listening que a gente viu no vídeo anterior. Vou ler uma notícia curta na BBC. Ou vou escrever 3 frases em inglês sobre o meu dia lá no meu diário. Então escolha uma ou 2 atividades para focar inicialmente. Para que você tenha o quê? Clareza. A clareza na sua tarefa elimina a hesitação e diminui a chance de você procrastinar. Se você só pensar, o que eu vou estudar agora? O tempo que você perde pensando, a energia que você gasta pensando, vai embora. Passo 4, compromisso público. Isso é muito poderoso, tá? E rastreamento. Isso vai fazer com que o seu cérebro se comprometa. Ele pare de dar desculpas para si mesmo. Dá um gás no seu comprometimento, torne esse objetivo público. Conte para um amigo, conte para sua família, comenta aqui no canal, no vídeo, comenta aqui na seção de comentários. Estou começando o desafio dos 5 minutos diários. Escreva com a sua própria letra, papel e caneta, 5 mensagens. Tá? Estou começando o desafio dos 5 minutos diários de estudo. A partir de hoje, eu, Maximiliano, vou estudar inglês 5 minutos todos os dias, logo após escovar os dentes. Escreva de forma clara e entregue para 5 pessoas que você ama e que você sabe que se importam com você. Você vai ver que diferença que isso vai fazer na sua motivação, na sua garra de fazer. Porque o ser humano tem uma tendência natural de querer ser coerente com aquilo que ele diz publicamente.
Isso cria uma pressão social positiva. Outra ferramenta poderosa é rastrear seu progresso. Ok? Use um calendário, um aplicativo de hábitos ou uma folha de papel, coloca na parede, marca um X para cada dia que você cumprir o seu desafio de 5 ou 10 minutos. Na hora que você olhar aquele monte de X crescendo, isso gera uma dopamina, uma motivação fora de série. Vai ser um gatilho da recompensa no seu cérebro, vai fazer com que esse hábito se torne ainda mais prazeroso. Não subestime o poder de visualizar o seu progresso, isso é muito bom. Quinto passo, celebre as pequenas vitórias e seja gentil consigo mesmo. Cumpriu os seus 5 minutos, 10 minutos? Ótimo. Reconheça seu esforço. Dá um tapinha nas costas assim, ó. Parabéns, Max, você conseguiu. Tá? Falhou um dia? Acontece, não desanima. Tá? O importante não é você ser perfeito, mas retomar no dia seguinte. Poxa, hoje realmente não deu, aconteceu um imprevisto, sabe? Eu não estava bem, eu fiquei doente. Não tem problema. Agora não deixa um deslize virar uma avalanche. A mentalidade do tudo ou nada, ela não vai ajudar você nesse momento. Ela é inimiga da sua constância. Não tem problema. Tem momentos em que a gente, infelizmente, não consegue cumprir. Só que você não pode tornar o não cumprir, pelo contrário, né? Você tem que tornar o seu micro hábito um hábito. Então seja gentil consigo mesmo, seja compreensível. Entenda que os imprevistos acontecem. Simplesmente coloca o trem de volta nos trilhos e no dia seguinte você retoma. Com 10 minutos, 5 ou 10 minutos por dia, provável que depois de alguns dias ou semanas você comece a sentir vontade de fazer mais. Você vai falar, tô fazendo 5 minutos, beleza. Aí vai ter dia que você vai falar, caramba, 5 minutos passou tão rápido, foi tão gostoso, vou estudar um pouquinho mais. Pode estudar, não tem problema. A regra de ouro é, cumpra aquele mínimo que você estabeleceu. Estabeleceu 5 minutos todo dia? Faz 5 minutos. Estabeleceu 10 para você é ridiculamente pequeno? Faz os 10 minutos. O que vier a mais é bônus. O que vier a mais é lucro. Muito bom. Tudo isso é muito gostoso, mas sempre a gente precisa do quê? Daquela motivação, daquele pequeno passo que me ajuda a começar agora, assim que o vídeo acaba, né? Acabou o vídeo, eu vou deixar para você um passo que você vai conseguir colocar em prática assim que o vídeo terminar, para você já gerar dopamina para você mesmo, para você já gerar motivação. Tudo bem, teoria aqui está entendida. A gente sabe que conhecimento sem ação não vai levar a lugar nenhum, certo? Certo. Então, chega de papo. Bora para ação imediata. Então, eu vou desafiar você a dar o primeiríssimo passo na construção da sua rotina assim que o vídeo acabar. Tá? Não amanhã, não segunda-feira, não em janeiro, agora. Então, um desafio simples. Vai te tomar exatamente 5 minutos. Então, pega o seu celular, até aí é fácil, né? Todo mundo consegue, pegou o celular. Abre o cronômetro. Ajusta lá para o tempo que você determinou, 5 minutos, 10 minutos. Escolha uma e apenas uma das seguintes microtarefas. Opção A, vai fazer um listening ou um reading. Abra o YouTube, procura por English Short Stories for Beginners. Ou o nome da sua série favorita, mais Short Scene. Assista a um vídeo curto. 3, 4 minutos o vídeo, com legenda. Tente pescar as palavras que você conhece. Só isso, só isso. Opção B, vocabulário. Escolha um texto curto, simples, pode ser uma notícia, pode ser um post em inglês, pode ser um artigo, alguma coisa que você viu na rede social. Faz uma leitura usando estratégias, como a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Skimming, scanning, faz a dedução de palavras, aquela leitura sem dicionário. Tenta pegar o máximo de cognatos possíveis, são aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa, e tenta entender qual o tema geral daquilo que está sendo discutido naquele post, ou naquela micronotícia, ou naquele texto. Beleza? Essa é a opção B. Opção C, writing, né? Output. Abra um bloco de notas ou um caderninho, escreva de 3 a 5 frases simples em inglês sobre como foi o seu dia até agora, ou sobre como foi o seu dia anterior, ou o que você achou desse vídeo. Pode escrever 3 a 5 frases que tem a ver com a sua percepção do vídeo que você acabou de assistir. Não se preocupe com a perfeição, tá? Esquece isso. Então, opção C, writing. Opção D, a quarta,
Speaking Pronunciation. Então escolha 5 palavras em inglês que você acha difícil pronunciar. Vá lá no Google Tradutor, ouça a pronúncia correta várias vezes. Tenta repetir em voz alta na frente do espelho ou se gravando no celular. 5 minutinhos. Um minutinho para cada palavra. Beleza? Aí você faz o quê? Aperta iniciar no cronômetro. Faz a atividade que você escolheu até o cronômetro apitar. Foco total. 5 minutos ou 10 minutos, tá? De acordo com o tempo que você tem. Acha que 10 minutos não vai dar? Pode fazer com 5 minutos, não tem problema. Ah, acabou os 5 minutos, eu não fiz a tarefa inteira. Quer terminar a tarefa e tem tempo para isso? Joia, mas não é necessário. Só para criar o hábito, percebeu? Faz a tarefa, cria o hábito, insere o microhábito. Todos os dias, isso vai fortalecer a sua motivação. Muito bem, então você não apenas aprendeu uma coisa nova sobre rotina, você iniciou a sua rotina. Você deu o passo mais difícil. Qual que é o passo mais difícil? O primeiro, exatamente. É sair da inércia. Você provou para você mesmo que você consegue dedicar 5 minutinhos ao seu inglês. 5 minutinhos ao estudo do seu inglês. E essa pequena vitória é um combustível, tá? Uma dopamina que você precisa para continuar amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Muito bem, já se compromete publicamente, escreve aqui embaixo agora, ó, desafio dos 5 minutos aceito, tá? Escolhi a opção listening, escolhi a opção writing, coloca aí a opção que você escolheu lá no comentário, tá? Vamos criar junto essa energia de compartilhamento. Ok? Então, muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, se você acha que esse vídeo foi relevante para você, se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que também estão, né, com esse mesmo foco, mesmo objetivo de falar inglês fluente em tempo recorde, compartilhe esse vídeo, curte, comenta, tá bom? A sua ação nesse vídeo faz um bem imenso para esse canal. Tá? E não custa nada para você, tá bom? Então, muito bem. Obrigado pela sua atenção. Bora junto hackear o inglês. See you.